Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi enfrentar o maior rival, pressionando, precisando da vitória, e a vitória veio. E por conta da vitória ter vindo, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, esse especialmente, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O OneFootball. O Gabriel está empolgado aqui. O melhor aplicativo para acompanhar esta vitória. Enfim, para ver o São Paulo brigando onde deve, na parte de cima da tabela, e mais do que isso, jogando bem, jogou bem, a gente vai falar disso, mas enfim, para saber tudo isso sem assistir o vídeo, basta clicar no link aqui na descrição, né, do vídeo. Eu vou falar do vídeo de novo, mas eu recomendo assistir o vídeo mesmo assim. Enfim, São Paulo enfrentou o Corinthians cada vez mais com a cara do Fernando Diniz, com muitos toques de bola, com muita troca na defesa, propondo o jogo, mas quando vê que está muito fechado, como acontece, né, acaba recuando e procurando uma oportunidade melhor. O primeiro tempo não foi bom, o primeiro tempo foi um pouco... Ok. Foi ok, o São Paulo em alguns momentos insistiu um pouco, muito pelo meio, mas no segundo tempo o jogo fluiu mais, principalmente no começo do segundo tempo, com destaque do Igor Vinícius. Gabriel, o que acontece com o Igor Vinícius, que tá jogando muita bola? Se eu fosse o Daniel Alves, eu estaria preocupado. Eu ia falar, caramba. Tá tendo isso. Aliás, no começo do jogo, o São Paulo começou atacando muito por dentro. Isso tem muito a ver com a função dada ao Tietê, né? O Tietê, ele foi o oposto do Vitor Bueno. O Vitor Bueno começou por um lado, o Tietê pelo outro, só que com a bola, o Tietê ele tinha essa liberdade de avançar pelo meio ou passar por dentro, para organizar o jogo junto com ali Liseiro, Hernani, se juntar aos jogadores um pouco mais técnicos do time. E aí o lado direito, no primeiro tempo especialmente, ficou com o Igor Vinícius muitas vezes até isolado na construção das jogadas. Às vezes ele dominava a bola, tinha um buraco muito grande ali na lateral direita, na frente do Igor Vinícius, e o São Paulo acabou insistindo bastante pelo meio. O Diniz disse em coletiva que a ideia era dar um pouco mais de liberdade para que o São Paulo pudesse deixar espaços na lateral e assim explorar a lateral, mas não conseguiu no primeiro tempo. Eu até achava mais efetivo você tentar jogar pelos lados, abrir a defesa do Corinthians, que veio completamente fechado como era de se esperar, e aí você conseguia construir um pouco mais por dentro, ali com o Liseiro, com o Tietê, ou o próprio Vitor Bueno, hoje muito ligado, muito bem o Vitor Bueno. Eu gostei bastante, não foi nada de excepcional, não foi a partida fantástica. A partida fantástica fez Luan e Igor Vinícius, que foi muito bem. Para mim, muito acima da média. O Igor Vinícius melhor em campo, para mim. Para mim, o Igor Vinícius foi o melhor no primeiro tempo e o Luan, pelo segundo tempo, foi o melhor em campo. Partida excelente dos dois. E isso lembrando que Bruno Alves, Arboleda, ainda que o Corinthians tenha atacado pouco, em alguns momentos que o São Paulo errava uma saída de bola, que teve isso, né? Teve uma com o Liseiro, teve uma com o Pato, que o São Paulo propiciaria um contra-ataque, e lá estavam Arboleda e Bruno Alves, como sempre, aliás, quando não são eles, o Anderson Martins também. O São Paulo muito seguro ali na defesa, muito tranquilo. Seguro, muito bem trabalhado. Antes da gente continuar o raciocínio, 2 pontos de registro, eu acho que eles não vão virar debate, pelo menos hoje, fica para a live, mas que são muito importantes de serem citados para o jogo de hoje. A live vai ser às 8, tá, gente? Aproveitando aí para avisar a galera. Vai ser a galera. às 9, essa terça? Não, é às 8. É às a gente 8? avisou, é às 8. Então é às 8. Muito triste. Tá, então tudo bem. 2 pontos muito importantes. O primeiro, encerramos os clássicos em 2019. Vamos chegando, né? Ano que vem é o último ano dessa década horrorosa que o São Paulo vive, especialmente em clássicos, números desastrosos, números terríveis. Ainda assim, na década inteira, que se não for a pior, é uma das piores da história do São Paulo em termos de desempenho, de clássico, de jogo. Com zona de rebaixamento. Exato. Se não for a pior, é uma das piores e contra uma das melhores, se não for a melhor década do nosso rival do jogo de hoje. O Corinthians venceu 4 jogos do São Paulo no Morumbi. Então, assim, para quem fala que o estádio é ultrapassado, que não, quando as arenas se consolidarem, porque as pessoas vão comparar e jogar no Morumbi vai ser muito fácil. Hoje o Morumbi com 37 mil pessoas, que não foi nenhum caldeirão, o estádio não estava completamente lotado. O São Paulo novamente se impôs contra o Corinthians, que tem extremas dificuldades de enfrentar o São Paulo no Morumbi. Extremas dificuldades de enfrentar o São Paulo no Morumbi, seja qual for o São Paulo. São Paulo mal, São Paulo capengando, São Paulo com o técnico trocando, eles consolidados, é muito difícil enfrentar o São Paulo. Então, assim, o Morumbi velho, ultrapassado, continua sendo fundamental para o São Paulo, e muita gente quer discutir apenas quando o jogo não vai bem, o futebol não vai bem, aí a culpa é do estádio. O velho ultrapassado é ironia, tá, gente? Muita ironia. Muita ironia. Muita ironia. A gente ama o estádio do Morumbi. E é isso que a gente pode falar numa outra live, já falamos até em algum contextualizando.
O segundo ponto, o Diniz falou isso antes de começar o jogo, falou depois na coletiva pós-jogo. O São Paulo hoje teve muitos desfalques, né? Pouco se falou na quantidade industrial de desfalques que o São Paulo teve. Pablo, Daniel não precisa Alves, ficar aqui citando, Anthony, Daniel, Anthony, vários mas acho que são 7 Everton, Toró, jogadores assim que se não seriam titulares hoje, são os substitutos desses caras que não seriam titulares ou no mínimo seriam opções para o segundo tempo. Não vai se falar nisso, por quê? Porque com os desfalques e apesar dos desfalques, o São Paulo teve um trabalho sendo feito. Ainda que seja o começo do trabalho do Diniz, ainda que tenha muita coisa a evoluir e corrigir, o time hoje tem uma cara, o time hoje tem um trabalho sendo feito. A gente sabe como o São Paulo quer jogar, coisa que a gente não sabia na época do técnico anterior. Então hoje, vai passar hoje, ninguém vai falar que teve 250 desfalques, que não dá para jogar assim, porque é difícil. Não consegue repetir a escalação. Hoje não teve esse problema, entendeu? Então, ou melhor, né? Hoje não teve esse problema e o Diniz foi muito feliz na coletiva dele. Até para falar desse ponto, ele tocou no ponto que perguntaram para ele, Diniz, teve muitos desfalques? Ele falou, eu tive, só que o meu elenco é muito bom. Então eu tive muitos desfalques, os que entraram continua dando para jogar bem. E é isso, você pode estar com o time completo, pode perder o jogo, você pode ter desfalque, pode ganhar o jogo, só que o desempenho do time, o trabalho feito, a cara do time, a estrutura, isso é trabalho do treinador e precisa aparecer. E nós perdemos o melhor lateral direito do planeta e perdemos o reserva dele, estávamos com, em teoria, o terceiro reserva. Exato. Não é porque o Igor Vinícius joga lateral, o Daniel joga no meio, mas ainda assim, tá aí, um dos melhores em campo, Vitor Bueno evoluindo muito, o Igor Gomes que misteriosamente não era usado pelo técnico antecessor, está sendo usado como uma peça de extrema importância, apesar do gol perdido no final, muito azar. Um destaque negativo, e assim, fica o registro e a gente espera que melhore também que o Fernando Diniz, foi o Pato, que hoje não acertou nada do que fez. Puxada, jogo, não estava atento, não estava sentindo o jogo. Teve uma oportunidade num cabeceio que ele cabeceou muito pro chão. Teve uma bola, a quinta no ano, se a gente não está enganado na conta, não sabemos se é a quarta ou a quinta, mas eu acho que é a quinta, que o Thiago Volpe, aquele que a galera questionava de sair bem com os pés, hoje errou um passe. Pressionado, fez lançamento, fez dois. Mas eu lembro de um aqui, um pouco mais, mas pode ter sido que ele pode ter errado dois, mas acertou a maior parte dos passes e acertou um lançamento para o Pato, e o Pato errou na tomada de decisão e na conclusão da decisão que ele tomou. Isso assim, gente, de novo, vejo evolução, tecnicamente é um jogador promissor e tal, mas não é esse jogador que a torcida esperava, e por isso talvez as nossas críticas estão assim. Para mim, o ponto sempre que enfrento o Corinthians, eu sempre vou lembrar do 2014, 2015, que a gente ficava, que pena que ele não pode jogar. E aí toda semana de clássico contra o Corinthians, será que vai jogar? Será que o São Paulo vai dar um jeito? São Paulo tá falando com o advogado, ver se tem um jeito de quebrar o contrato, vai pagar multa, não sei o quê. Sempre tinha isso. Foram 2 anos nessa encheção de saco, o cara vai jogar, não sei o quê. Aí ele teve agora 2 chances, uma em Itaquera, outra jogando em casa, com apoio da torcida e tudo mais. Um time que vai coletivamente bem e ele é mais do mesmo. No primeiro turno não, perdão, no Campeonato Paulista, o Cuca tentou, foi no primeiro turno, não, foi no primeiro turno, eu não vou lembrar o jogo agora, qual que foi. O Cuca colocou... Se foi o Cuca, não foi. No primeiro turno do Brasileiro, tá certo. A sua explicação tá certa. Foi no primeiro turno. A dupla de ataque foi Pato e Vitor Bueno. E os dois foram absolutamente indolentes no jogo. Deu um pouco de raiva de ambos. Hoje o Vitor Bueno não precisou dar carrinho, o Vitor Bueno não precisou pegar o jogador adversário pelo colarinho, como às vezes o Reinaldo, que tá em boa fase, fez o gol hoje com personalidade, perdeu o último pênalti, bateu agora, fez o gol. Jogou bem, mas às vezes ele fica com a cabecinha meio pequena, quer brigar com todo mundo. Vitor Bueno não fez isso, o Vitor Bueno não ficou dando carrinho aleatório. Ele se demonstrou... Aí as festas no camarote. Gente, tá muito legal. E assim, o Reinaldo tá jogando bolão faz tempo. E o Vitor Bueno se apareceu pro jogo, sofreu pênalti, se movimentou, brigou pela bola. Muitas vezes aqui no primeiro tempo, quando ele ficava sozinho, ele tentava enfrentar a defesa. Enfim, foi um cara que mudou a postura do último jogo contra o Corinthians. O Pato, ele foi o Pato. Não do último jogo, de sempre. É isso aí. Não dá para esperar que o jogo seja grande. Então agora ele vai mudar. Vai ser isso aí. Quando ele jogando todo de preto, para ele poderia ser um jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto na segunda rodada do Campeonato Paulista. Para ele é irrelevante um clássico desse, confronto direto, São Paulo podendo ultrapassar o rival se tivesse feito um gol a mais. E vamos lembrar, tá, gente? Eu sempre falo isso quando chega um técnico novo, e no São Paulo isso é toda semana. Quando chega um técnico novo, é tábula rasa. Vamos
esperar evolução dos jogadores, porque às vezes um jogador que, por exemplo, que nem o caso do Igor Gomes, que não estava sendo utilizado pelo Cuca, pelo Fernando Diniz está sendo usado. Quem sabe o Fernando Diniz consiga trazer o Pato que as pessoas veem, que eu não vejo particularmente, mas eu torço muito pelo sucesso. Tecnicamente é um grande jogador, precisa sentir mais o jogo e entrar. Mas assim, Reinaldo, muita personalidade, fez um golaço. Thiago Volpe seguro, não foi exigido, só num lance lá de drible, mas não foi exigido só com os pés. Arboleda, Bruno Alves, estavam lá nos momentos que eram necessários. Luan, um monstro. Lisieiro foi o cara que mais correu em campo, 12 quilômetros o cara correu. Foi assim, e pra galera que fala, ele se contunde jogou muito, 90 minutos. É de vidro, jogou um clássico contra o maior rival, em casa não se machucou, saiu inteiro. Então assim, a gente precisa ter muita calma para não condenar e nem queimar um garoto, né? Porque na época das contusões muita gente falava, Lisieiro, tem que vender. Gente, não é assim. São Paulo está conseguindo uma mescla muito interessante de jogadores experientes, de jogadores vencedores, com jogadores da base que tem muito para crescer. Então Elinho pode vir a crescer, o Igor Gomes, até o Brenner quando voltar, porque deve voltar, todos esses jogadores vão ter um técnico e um trabalho novo. O que o São Paulo precisa? Continuismo, precisa, enfim, na verdade hoje precisa comemorar e celebrar que vitória, e vamos passar uma semana muito boa até a quarta, que aí quarta-feira é o Cruzeiro que tomou empate na Chapecoense no último minuto, nos acréscimos, e vai estar mordendo, mas esse São Paulo traz alguma esperança. O Fernando Diniz, por enquanto, num trabalho surpreendente, um belíssimo começo de trabalho, e tomara que o Fernando Diniz consiga superar todos os obstáculos e consiga levar o São Paulo para onde deve, que é brigando na parte de cima, apresentando um bom futebol e, mais do que tudo, a gente conseguindo entender o que o cara quer do time. O São Paulo tem uma nova cara, tá em formação, tem alguns erros, mas está em evolução. Sim, e para fechar só duas coisas, a gente citou o papel do Tietchan no primeiro tempo, que muitas vezes saía da lateral, ia por dentro. No segundo tempo, ele voltou mais focado na lateral e ele conseguia trabalhar junto com o Igor Vinícius. Foi ali que o São Paulo começou a crescer muito, criando ali Igor Vinícius e Tietchan, tendo o apoio de Hernanes, que de vez em quando colava com eles, Luan, Lisieiro, cada hora era um jogador que chegava ali para tentar fazer algumas jogadas, parou de ter um buraco ali naquele setor. Isso foi muito importante para o crescimento do São Paulo no segundo tempo. E o segundo ponto é Hernanes. O Hernanes, ele de novo, ele não fez um grande primeiro tempo, e não foi falta de buscar o jogo, não foi falta de tentar, de aparecer. Ele não fez tecnicamente um grande primeiro tempo. Ainda assim, o passe por lance do pênalti foi dele, foi uma bola muito, muito boa. Foi uma bela enfiada de bola. A gente espera que o Hernanes apareça mais nessas bolas, mais em finalizações certeiras, mais em bolas paradas de qualidade, enfim, que seja um pouco mais esse Hernanes do que esse jogador que está com dificuldade de engrenar. Para a vaga do Igor Gomes, muita gente citando, o Igor Gomes, como é que não entra, está pedindo passagem, não sei o quê. Eu não gosto dele jogando aberto. Para jogar aberto, eu acho que o Vitor Bueno está numa fase boa, está bem com o Diniz, mas eu pensaria durante os treinos se valeria a pena você substituir o Hernanes pelo Igor Gomes, porque eu acho que é a função em que o Igor Gomes mais rende, e o Hernanes não necessariamente tem jogado um futebol, um desempenho nos 90 minutos que justificassem a titularidade quase que incontestável. E curiosamente, desses dois pontos que você falou, na zona mista vocês vão ver, a zona mista hoje está muito boa, tem muita gente, vai dar trabalho para o Gabriel editar, a gente vai sair daqui tarde, mas isso foi uma coisa no primeiro tempo. O Fernando Diniz falou para o Tietchan e o Igor Vinícius se aproximarem, e o Igor Vinícius falou que ele pediu para o Tietchan para, fica aí, porque os dois têm uma tendência, cai por dentro e tal. O Igor Vinícius explica isso, e o Hernanes falou que um dos motivos dele ter tido muita lesão era a ansiedade dele de querer voltar. Então ele voltava muito afoito e agora ele está tentando segurar essa ansiedade. Então ele espera que daqui até o fim do ano ele evolua muito e quem sabe a gente tenha, principalmente para o ano que vem, aquele Hernanes que em 2017 ajudou muito o São Paulo e tem tudo para ajudar também em 2020. Então, enfim, nossa briga é pela Libertadores, estamos fazendo o nosso papel e que seja pela vaga direta. É isso? Um abração para todo mundo. Terça-feira tem live, 8 horas, para a tristeza do Perecini. O vencedor da camisa a gente vai anunciar na live, então fiquem ligados. Live, gente, é live para bombar, live de celebração, de preparação para o jogo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo! A importância era 3 pontos, confronto direto. Agora igualamos os pontos com o nosso rival. Era um clássico. Fazia tempo que a gente não ganhava, jogando dentro de casa mais uma vez, dentro do torcedor São Paulino, que mais uma vez lotou o estádio. Era importante por todos os aspectos e a gente conseguiu não só ganhar, mas acho que jogar e fazer aquilo que
o Diniz tem proposto para a gente, tem nos pedido. Então, acho que foi uma vitória muito boa. Poderia até ser um pouquinho mais elástica, se a gente não tivesse... Se a gente não tivesse perdido alguns gols. Mas, enfim, valeu os 3 pontos. O time quase não foi ameaçado, né? O Corinthians teve um lance do Wagner Love com o Cleison no primeiro tempo, mais um chute cruzado que o Volpi imobilizou. Você acha que muito pela falta até de Corinthians chegar ou muito pela postura que o São Paulo adotou durante a partida que não permitiu ser ameaçado pelo Corinthians? Olha, eu até ouso dizer que a gente teve uma vantagem do calendário, né? O Corinthians jogou na quinta-feira, só 2 dias para recuperar. A gente estava um pouco mais inteiro e acho que isso também faz uma diferença. Mas o Diniz, acho que ele dissecou bem o jogo, né? No sentido de falando que a chance que o Corinthians poderia ter era no contra-ataque. Então ele pediu muito, reforçou muito que a gente não forçasse bola por dentro, para evitar os possíveis contra-ataques, evitar essas bolas paradas, porque é o ponto forte do Corinthians. Então acho que a gente conseguiu ter uma consciência para jogar esse jogo, uma consciência estratégica e tática, além da disposição e da determinação que a gente teve. Então acho que foi todos os aspectos a gente foi bem consciente do que a gente estava fazendo. O Hernanes, e uma vitória que levanta o moral do São Paulo, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. E queria que você falasse desse início do trabalho do Diniz, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, a equipe está invicta. A vitória é muito boa, diante do Corinthians em casa, fazia tempo, então com certeza dá uma moral. E assim, não é só... A gente vê que não foi uma vitória por sorte, né? A gente foi uma vitória construída, a gente poderia ter feito até mais marcado outras vezes, né? Tivemos chances claras para fazer isso. Então, eu acho que o mais importante do que vencer foi que foi uma vitória construída, como eu falei agora há pouco, uma vitória consciente em todos os aspectos. E o Diniz? E o Diniz não tem sido um trabalho excelente. Eu acho que o cara chegou e, assim, em pouco tempo já caiu na graça do grupo, com o seu jeito de ser, de lidar com os jogadores e o seu conhecimento sobre futebol diferente. Então tem impactado o nosso grupo e estamos bem contentes com o trabalho dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre a parte física, né? Porque aparentemente o esquema do Diniz exige muito fisicamente dos jogadores, ele gosta que pressione muito a saída de bola do adversário, e o São Paulo nesse ano tem convivido com muitas lesões, muitos problemas físicos. Como é que você tem sentido no aspecto físico esse início de trabalho, tendo em vista a exigência que o Diniz tem para o time dele? Foi até uma parte interessante, porque ele, para executar isso durante o jogo, tem que se treinar, né? E aí ele não teve tempo para treinar, teve 2 semanas aí que teve jogos atrás de jogos, e então a gente até conversou com ele para tentar dar uma equilibrada para chegar um pouco mais fresco para o jogo. E então acho que ele conseguiu achar um equilíbrio nessa parte aí, de treinar o suficiente para que a gente consiga aplicar aquilo que ele pede nos treinamentos. Então, claro, aí nós jogadores temos que estar cada vez mais atentos, sentir algum incômodo, tem que falar, melhor ficar fora de um treino, 2 treinos, do que forçar e ficar fora do jogo. Eu acho que o trabalho dele requer muita concentração em todos os aspectos, para executar os movimentos e para estar atento ao que o corpo vai sinalizando, porque realmente é exigente, toda hora estou pressionando, toda hora está fazendo movimentos para aparecer e dar linha de passe para o companheiro, né? Então realmente tem que estar com a cabeça e o corpo em movimento. Hernanes, a questão física, que é uma coisa que o Diniz exige muito, como é que você avalia sua condição hoje? E aonde você ainda pode chegar? Você já está jogando o futebol que você esperava desde o seu retorno, você acha que você pode evoluir nesse campeonato? Não, eu acho que um ponto crucial para mim está sendo quando eu cheguei, sofri com algumas lesões e eu ficava naquela ânsia de querer treinar, me condicionar para jogar em alto nível, e aí machucava de novo, né? E agora eu tô mais tranquilo quanto a isso, no sentido de que eu vou dar tempo para mim, para ir evoluindo com o time, e então acho que esse momento de paciência, de esperar a evolução natural do meu corpo e o meu cuidado profissional que eu sempre tive, vai me colocar em condições
de terminar o campeonato em grande estilo. Conversando aqui, Napoleão, com o Igor Gomes, começar pelo final da história. Quase que teve a ultrapassagem e foi nos seus pés. Se saísse aquele gol, Igor, o que aconteceu ali, cara? Cara, o negócio foi o seguinte, na semana eu procuro treinar bastante finalização e todo mundo sabe, a minha esquerda não é a predominante e eu treinei muito aquele tipo de finalização ali e aí eu tava confiante de bater com a esquerda e o Cássio, por ser um goleiro muito grande, ele acabou fechando minha chapada. Eu falei assim, eu na minha cabeça assim, treinei com ela, vai ser ela. Acabei errando, tô muito chateado, que eu queria ter feito o gol, né? Foi para fechar com chave de ouro a festa. Mas eu tô feliz com a minha atuação, eu tô feliz com a atuação principalmente do grupo. Tô arrepiado até agora de lembrar da torcida gritando meu nome. E acho que nem hoje, nem ninguém da minha família que tá aí hoje vai dormir. Cara, não tem nem palavras para isso. Ô Igor, tem muitos jogadores de São Paulo que evoluíram nesse período. Isso, quanto é do Diniz, quanto é da chegada do Daniel Alves, do Juan Fran, que ajudaram, né, a construir esse grupo do jeito que está hoje? Cara, eu acho que é um contexto. Acho que todo mundo junto. Acho que o trabalho está sendo bem feito. O professor Diniz dá essa base pra gente, para eles falar também com a gente. O pessoal, tanto o Daniel, tanto o Profeta, tanto o Juan Fran, eles conversam muito com a gente, que já está começando agora. Então, acho que assim, é o andar, a carruagem certa, né? Os mais experientes ajudando os mais novos. Então, acho que na hora que estiver tudo certo, a gente vai dar o nosso melhor quando precisar. E agora a gente vai caminhar junto em busca de coisas grandes. Bruno, o time tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Até o Felipe estava passando pra gente aqui o seguinte, todo mundo fala que o Diniz é super ofensivo, que ia ficar desguarnecido, se tomaram um único gol nos 4 jogos com ele e de pênalti ainda. Fala um pouquinho sobre esses números, sobre esse posicionamento com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz chegou com uma filosofia, no meu modo de ver, muito boa de trabalho. Parece difícil, mas são coisas simples que com os treinamentos a gente está absorvendo bem. E o que ele pede é para que a gente seja agressivo no ataque, mas também temos que tomar cuidado com os contra-ataques. E a gente está melhorando isso a cada treino, melhorando isso assistindo os vídeos dos treinamentos, para que a gente possa estar evoluindo, criando mais chances e dando menos chance para o adversário. Então acho que isso está funcionando. Sabemos que é o início de trabalho, temos muito que evoluir, mas feliz pelo resultado que a gente está colhendo. Bruno, você teve momentos que o Anderson Martins teve que substituir você e depois o Arboleda, mas o nível da defesa se manteve. Como é que vocês estão fazendo isso? Principalmente com o Diniz, que vocês têm que trocar muito passe, precisa ter muito entrosamento. Como é que vocês estão fazendo com tão pouco tempo de treino, conseguir manter o nível mesmo nas substituições? O treinamento do Fernando Diniz é muito intenso e a gente tem muitas repetições no treinamento, então ele pede uma coisa e a gente repete muito, então acredito que com repetições você vai buscando a perfeição. Lógico que estamos longe ainda, mas a gente já estamos evoluindo, melhorando a cada jogo e tenho a certeza que continuando com essa humildade, com essa dedicação, a gente vai buscar grandes voos pelo São Paulo ainda. Ô Igor, você quando chegou aqui, quando chegou o Daniel Alves e o Juan Fran, eu falei, cara, vai ser um desafio para você. Você falou, não, os caras jogam em outra posição. Mas você evoluiu muito desde a chegada do Daniel Alves. Hoje você fez sua melhor partida e o que está acontecendo com o Igor Vinícius, que a torcida hoje, muitos elegendo você o melhor em campo? Cara, estou muito feliz, acho que sem dúvida nenhuma a chegada deles foi fundamental no meu crescimento. São jogadores que eu sempre disse o quanto admirava, nunca escondi isso. Tem o Daniel Alves, que é meu ídolo na posição, sempre falei isso também, nunca escondi. E procuro sempre aprender e evoluir o máximo possível com eles. Então acho que, sem dúvida nenhuma, tem sim um ponto deles aí também, nessa minha crescente. Fico feliz também, mas acho que não só deles, acho que da equipe inteira, que sempre conversam comigo, mostram que estão confiantes comigo. E é isso aí, estou muito feliz com todo mundo pelo respeito que tem, como eu respeito todo mundo, né? Então, que continue nessa crescente. Vamos buscar sempre cada vez melhorar mais ainda. Igor, eu queria que você falasse um pouquinho. No primeiro tempo estava ali do lado do banco, né? Percebi que o Fernando gritou algumas vezes contigo, querendo que você encostasse no Tietê mais na frente para fazer as jogadas, às vezes tentar 2 contra 1 ali. E no segundo tempo você foi muito mais. Eu queria saber, foi uma orientação dele no intervalo? Como é que você se sentiu nessa dúvida, talvez,
de ir ou manter a posição quando o São Paulo tá com a bola? Cara, ele me orientou sim, né? Só que eu dei uma abafada ali no começo do jogo, que logo com 12 minutos acho que eu já tinha dado uns 3 piques, né? Então eu falei com ele, falei, pô, dei uma abafada, dei uma segurada, lógico, mas o Tietê também tem tendência a vir para dentro, né? Então, aí no segundo tempo eu pedi pro Tietê também vir ficar um pouco mais comigo ali pra gente ter essa dobradinha. E aí foi onde apareceu mais, aí facilita o Tietê, a qualidade que ele tem, um jogador que sempre tem bom passe, então domina bem a bola, não se esconde do jogo, então facilitou, acho que esse entrosamento da gente ali foi a chegada dele. Dentro da sua autocrítica, dá para falar que hoje foi a grande partida sua com a camisa do São Paulo, e aí envolve também um pouco o tamanho do adversário, a importância do jogo. Você sai daqui assim, com a certeza que você fez a sua melhor partida com essa camisa? Cara, eu fiz boas partidas, né, contra o Santos também, mas acho que dá para pôr sim como a principal partida minha, por não termos ganho deles ainda, né, no ano, a gente estava engasgado essa vitória, então pode pôr como acho que uma das grandes partidas que eu fiz e fico feliz. Acho que uma partida gigante, não só minha, como da equipe inteira, então tem que ressaltar isso aí, a entrega de todo mundo buscando o jogo. Então fico muito feliz aí de todo mundo ter conseguido dar o seu melhor e sair principalmente com a vitória. O que está passando pra gente aqui, o cara que mais correu hoje em campo, 11 quilômetros, 12 quilômetros, né? Queria que você falasse sobre onde você encontrou fôlego para tudo isso num jogo tão amarrado em determinado momento. Não é fôlego. Todo mundo sabe da sequência que eu tive de algumas lesões, que para mim isso já passou, já é outra fase. E eu vou pegando minha parte física, vou entrando firme e acabar refletindo no jogo. Quando é que você tocou no assunto, você fica chateado com os comentários que surgem em rede social, até de alguns comentaristas, sobre que você é um atleta que se lesiona muito, que não consegue permanecer em campo muitos jogos, tem uma sequência por causa de lesões. Isso te abate, te magoa, você é indiferente a isso? Como é que você trabalha com isso? Não, eu filtro muito bem essas coisas. Eu sei aí, saber ver as coisas que vai me ajudar. Eu me conheço, quem me conhece sabe que eu não tenho essa fama, posso dizer, né? Então isso pra mim eu nem ligo, não interfere pra mim. Queria que você falasse do lance do pênalti. Outro dia você desperdiçou, mas hoje bateu com uma tranquilidade para fazer a vitória. Hoje procurei estar bem concentrado ali, né? Sabia que tinha perdido contra o Goiás, mas eu procuro estar sempre bem confiante, bem concentrado para fazer o gol ali na hora do pênalti. Então, contra o Goiás, infelizmente, perdi, mas hoje perguntei se o Profeta queria bater, porque a prioridade sempre é do Profeta. E ele falou, bate você, então peguei a bola ali, bati e graças a Deus fiz o gol. Fernando, a gente conversou na chegada sobre o fato de você sempre estar marcando contra o Corinthians e de você sempre explorar uma característica que é muito marcante sua agora, que é o chute de média e longa distância. Você fez as duas coisas, né? Porque você acertou uma bola na trave num chute de média e longa distância, fez o gol de pênalti. Queria que você falasse sobre isso, o cobrador de pênaltis e o cara que quando está um negócio complicado, acha um espaço para arriscar um tiro. Como eu falei agora, né? A prioridade sempre é do Profeta para ter a primeira opção ali de bater o pênalti. Se ele pedir para mim que quer bater, a prioridade é dele. E eu falei com ele se ele queria bater, ele falou que não, bate você. Eu bati e fiz o gol, graças a Deus. E esse chute de fora da área que o professor Diniz sempre pede para mim, sempre quando tiver uma brecha ali, poder chutar, tem que chutar mesmo, independente que seja. Eu até falei para os meninos ali da frente, porque quando estava girando, pegava a bola, girava, dava a oportunidade de chutar, porque a defesa do Corinthians baixava muito e não tirava o chute. Então, quando eu peguei a bola e vi que a zaga dele baixou, eu chutei, infelizmente pegou na trave e saiu. Até eu já estava quase comemorando, porque eu pensei que ia pegar na trave e entrar, mas infelizmente não entrou. Mas depois no pênalti aí, graças a Deus, eu fiz o gol.